Vejamos agora o comando rotacionar. Rotate, atalho de teclado, RO. Quando eu tenho um elemento simples, vou começar aqui desenhando nossa famosa paredinha aqui, de exemplo. É sistemática simples, né? Da mesma forma, se eu quiser usar o comando primeiro, vou ter que clicar lá no menu modificar, seleciono rotacionar, e quando eu cliquei no comando primeiramente, eu clico no objeto e ele vai permanecer selecionando objetos até que eu clique na barra de espaços, né, e ele considera o objeto selecionado. Bem, o default seria, ele marca, ele escolhe, de acordo com as regras próprias, né, qual seria o ponto de rotação, o centro de rotação. Tá? No caso aqui, uma parede simples, ele colocou, evidentemente, no eixo da parede, tá? Tanto no eixo quanto no meio do eixo, né? No midpoint do eixo. Qual é o padrão do comando rotate? Eu clico num ângulo inicial, tá? Aqui, por exemplo, eu vou clicar a 90 graus aqui na direção norte, né? E rotaciono o eixo, o tanto que rodar, ele vai rodar o objeto. Tá ok? Vou dar o Ctrl Z aqui, vou de novo rotacionar. Cliquei na vertical, tá? Em vez de ir no mouse, eu poderia digitar um ângulo específico, por exemplo, 45 graus. Tá? Ele rotacionou 45 graus. Ou, quando eu tenho ângulos fracionados, né? Vou clicar aqui no 0 graus, vou puxar na direção, eu digito, por exemplo, 45 graus e 30 minutos. 45, espaço, 30 minutos, ok? É a forma, a 45.5 é a forma do Revit de interpretar. No CAD a gente colocaria 45 de 50 apóstrofe, né? Degrees e sinal de apóstrofe para identificar os minutos. Se houvesse segundos também, mais um número e aspas. Tá? No Revit a gente simplesmente coloca espaços. Após terminada a rotação, eu posso vir aqui ainda e alterar esse ângulo. Tá? Aqui no caso está em decimais, porque no UN, né, na definição de unidades, lembrando, o meu ângulo está em ângulos em graus decimais. Tá, ok? Eu poderia selecionar graus, minutos e segundos. Ok, ok, clicando aqui. Aparece aqui, ó, 45 graus, 30 minutos. Tá? No entanto, mesmo eu estando com a medida, né, em graus decimais, como eu estava agora há pouco, eu posso, digitando espaço, ele interpreta que a próxima medida serão os minutos. Tá, ok? Se eu quisesse graus decimais, eu colocaria ponto. 45.5 graus no caso. Vamos dar um Ctrl Z, voltar aqui. E quando eu cliquei no objeto e iniciei o comando rotacionar, como eu disse, o Revit ele escolhe um ponto de rotação. Okay? No entanto, eu posso escolher o meu ponto de rotação. Eu simplesmente me aproximo aqui no eixo, seguro, tá? E movo para onde eu desejar esse eixo de rotação. Movo, posso mover aqui para o endpoint, por exemplo, e aí eu escolho o meu próprio ponto de rotação. Uma outra forma de determinar a rotação de um objeto, vamos clicar aqui de novo no objeto, Rotate, né? Eu colocar aqui, ó, em vez de eu digitar, de eu escolher com o mouse o ângulo inicial e em seguida a rotação, como vimos agora, é digitar diretamente aqui o ângulo de rotação. Aqui eu não estaria mexendo no eixo, né? Boto aqui 45, dou Enter e ele gira. Ok, vou dar um Ctrl Z, clico novamente, rotacionar. Se eu colocar menos 45, Enter. Então perceba o sentido de rotação, né? Em princípio, o sentido positivo, como no AutoCAD, é um sentido anti-horário. Em objetos mais complexos, o comando Rotate vai apresentar algumas modificações aqui operacionais. Vou selecionar agora esse conjunto de paredes. Ok? Vou rotacionar. Como sempre, ele escolhe um ponto
de rotação, não, um centro de rotação. Então se eu colocasse aqui no ângulo 45, Enter, reparem que ele rotacionou em torno daquele ponto, mas manteve a união das paredes. Ok, vamos Ctrl Z. Se eu quisesse rotacionar, desfazendo essa união, clique em rotacionar e aqui na barra de opções, clico em desunir. Ok, vou mudar o ponto de rotação aqui para esse endpoint, manter isso aqui unido e vamos colocar aqui, clico aqui, um ângulo qualquer, 45 graus. Ok, no caso aqui, esse é o ponto de rotação, então ele manteve unido, porque esse era o próprio eixo, né, o próprio centro de rotação, e no caso aqui ele desuniu essas paredes. Ctrl Z, voltamos aqui de novo, selecionar, rotacionar, e eu tenho a opção aqui do copiar. Ok, nesse caso aqui funcionaria lá no AutoCAD, ou no CAD Normal, porque o AutoCAD não tem essa função, seria o Copy Rotate. Aí ele copia e rotaciona ao mesmo tempo. Vou mudar aqui o ponto de rotação para cá. Copiaria do 0 para o 180. Rotacionaria o objeto. Cabe uma observação importante, que o comando Rotate ele só será possível se o movimento, né, de rotação fizer sentido. Por exemplo, você não pode rotacionar uma janela dentro de uma parede. Ok? Se eu tentar rotacionar, ele simplesmente vai ignorar a sua ação. Ok? Eu não posso rotacionar uma janela, evidentemente porque ela é um elemento hospedado. Tá, ok? É hospedado dentro de uma parede. E ao contrário, se eu rotacionar uma parede, os elementos hospedados nela, tá, serão rotacionados da mesma forma. Ok, aqui, claro, eu fiz um movimento esdrúxulo, ele vai me dar 322 erros, né? Outra observação importante é que eu também não consigo, vou colocar aqui, por exemplo, elevação sul, eu também não consigo fazer uma rotação de uma parede em elevação. Rotacionar, ok, se eu tentar rotacionar essa parede, ele vai também da mesma forma ignorar a minha ação e não vai colocar nenhuma mensagem de erro. Bem, e por último, esse comando realmente é um comando muito intuitivo, né? A maioria dos conceitos já foram vistos durante os outros comandos. Se eu clico no objeto, ele aparece aqui aquelas cotas temporárias, né? No caso aqui, um objeto isolado só vai aparecer uma. Se eu rotaciono o objeto de um ângulo qualquer aqui, a partir desse momento, quando ele não está nem a 90 nem a 0 graus, né, quando eu clico no objeto, aí aparece aqui uma cota angular temporária. E aí eu posso movimentar ou rotacionar o objeto clicando nessa cota. Tá, ok? Se eu desenhar uma parede, ela originalmente num ângulo, ok? Eu posso movimentar essa parede ou rotacionar essa parede baseado nesse ângulo. No entanto, se eu desenhar essa parede de forma vertical ou horizontal, durante o processo de desenho eu até consigo essa rotação, né? Quando eu cliquei aqui em parede, cliquei, tá? Aquele ângulo lá já é o próprio ângulo, né? No caso aí de direcionamento do desenho e não de rotação. Beleza? Bom, então esse foi o comando rotacionar.